No Mar de Samar, pequenos destroyers e escoltas americanos carregaram contra couraçados japoneses, de frente. O impossível virou tática e a ousadia, escudo. Esta é a história de um dos confrontos navais mais improváveis e audaciosos da Segunda Guerra Mundial, onde a desproporção de forças era tão gritante que a lógica militar ditava apenas um resultado: a aniquilação. Mas a história nem sempre segue a lógica. Em 25 de outubro de 1944, ao largo da ilha de Samar, nas Filipinas, o cenário estava montado para uma tragédia. Este dia marcava o ponto culminante da Batalha do Golfo de Leyte, um confronto naval de proporções sem precedentes que se desenrolaria por 4 dias em múltiplas frentes marítimas. A Batalha do Golfo de Leyte não era apenas mais uma escaramuça no vasto teatro do Pacífico. Ela representava o clímax da campanha americana para a libertação das Filipinas, um objetivo estratégico de importância capital para os aliados. O controle das Filipinas significava cortar as rotas de suprimento de petróleo do Japão vindas do Sudeste Asiático, estrangulando sua máquina de guerra e fornecendo uma base crucial para futuras operações rumo ao Japão continental. Para a Marinha Imperial Japonesa, esta era a última e desesperada cartada. Sob o plano Shogo-1, a frota japonesa se lançaria em um ataque coordenado, visando aniquilar as forças de invasão americanas e, com isso, tentar reverter o curso inexorável da guerra. Samar seria apenas uma das peças de um tabuleiro gigantesco e mortal, mas uma peça que desafiaria todas as expectativas e doutrinas navais conhecidas. Neste cenário de tensões crescentes e estratégias complexas, operava a Força-Tarefa 77. 3, mais conhecida pelo seu apelido de rádio, TAF. 3. Esta força era composta por 6 porta-aviões de escolta: o USS Fanshawe Bay, o USS St. Louis, o USS White Plains, o USS Kitcun Bay, o USS Gambier Bay e o USS Kalinin Bay. Diferentemente dos poderosos porta-aviões de frota, que eram navios de guerra construídos especificamente para o combate, os porta-aviões de escolta, ou CVS, eram embarcações menores, mais lentas e com blindagem mínima, essencialmente cargueiros convertidos para transportar e lançar aeronaves. Sua velocidade máxima raramente excedia os 18 nós, tornando os alvos lentos e vulneráveis. Suas pistas de voo eram mais curtas e seus hangares mais modestos, limitando a quantidade e o tipo de aeronaves que podiam operar. A função vital da TAF-3 não era o combate direto contra grandes frotas inimigas, mas sim prover apoio aéreo crucial para as tropas americanas desembarcando nas praias de Leyte. Suas aeronaves, principalmente caças F-6F Hellcat e bombardeiros de mergulho TBM Avenger, eram destinadas a missões de patrulha anti-submarino, reconhecimento e ataques a alvos terrestres, fornecendo uma cobertura aérea contínua e flexível para as operações anfíbias. Para sua proteção, a TAF-3 contava com um número limitado de navios de escolta. Eram apenas 7 no total: 3 destroyers da classe Fletcher, o USS Hoel, o USS Herman e o lendário USS Johnston, e 4 contratorpedeiros de escolta, ainda menores e menos armados: o USS Dennis, o USS John C. Butler, o USS Raymond e o USS Samuel B. Roberts. Estes destroyers, embora ágeis e equipados com canhões de 5 polegadas e tubos de torpedos, não possuíam a blindagem ou o poder de fogo para enfrentar couraçados ou cruzadores pesados em um confronto direto. Os contratorpedeiros de escolta eram ainda mais modestos, projetados primariamente para a guerra anti-submarino, com armamento e velocidade limitados. Eles não foram concebidos para enfrentar navios capitais, mas sim para defender-se de ataques aéreos e submarinos.
As tripulações, muitas vezes jovens e com pouca experiência em combate naval de grande escala, estavam acostumadas a um tipo de guerra muito diferente daquele que se desenrolaria. Na manhã de 25 de outubro, enquanto o sol nascia sobre o mar de Samar, a TAF-3 estava em sua rotina de lançar aeronaves para missões de apoio terrestre, completamente alheia à gigantesca força naval japonesa que, de repente, emergiria das brumas do horizonte. O destino lhes reservava um desafio muito maior do que qualquer um poderia imaginar, colocando-os diretamente no caminho de uma das frotas de superfície mais poderosas da história. A Batalha do Golfo de Leyte, na qual o confronto de Samar estava inserido, representava a maior batalha naval da história em termos de tonelagem de navios envolvidos. Ela era a campanha decisiva para a libertação das Filipinas, marcando o retorno das forças americanas ao arquipélago após 2 anos e meio de ocupação japonesa. Para os aliados, garantir as Filipinas significava uma base estratégica vital para futuras operações no Pacífico e um golpe devastador nas linhas de suprimento japonesas. A estratégia japonesa, conhecida como Operação Shogo-1, era uma tentativa desesperada de virar o jogo. O plano consistia em 3 forças navais principais que deveriam convergir sobre o Golfo de Leyte. A intenção era atrair a poderosa Terceira Frota Americana, composta por porta-aviões rápidos e couraçados modernos, para longe da área de desembarque com uma força de isca, abrindo caminho para a força central do almirante Takeo Kurita. Esta força, a mais poderosa da Marinha Imperial Japonesa, era composta por couraçados gigantes e cruzadores pesados, e seu objetivo era atacar e destruir os navios de transporte e desembarque americanos que apoiavam as tropas em terra. No entanto, o plano japonês não se desenrolou como esperado em outras frentes da batalha. A força central de Kurita, após ter sido atacada por submarinos e aeronaves em sua rota, conseguiu atravessar o Estreito de San Bernardino e na manhã de 25 de outubro de 1944 irrompeu de forma inesperada no Mar de Samar. Para a TAF-3, que operava a leste da ilha de Samar, envolvida em suas rotineiras missões de apoio aéreo, a aparição dessa frota japonesa foi um choque total. Não havia expectativa de uma força de superfície tão massiva naquela área, pois a inteligência americana e o comando da Terceira Frota acreditavam que Kurita havia recuado. O dilema enfrentado pelo almirante Clifton Sprague, comandante da TAF-3, era claro e terrível. Seus porta-aviões de escolta lentos e desprotegidos eram presas fáceis para os canhões gigantes de Kurita. Recuar significava abandonar os porta-aviões à aniquilação certa, resultando na perda de centenas de aeronaves, milhares de vidas e o colapso completo do apoio aéreo crucial para as tropas americanas que lutavam em terra nas Filipinas. A perda da TAF-3 poderia comprometer seriamente a campanha de libertação. Diante dessa catástrofe iminente, a única opção era lutar. Contra todas as probabilidades, os pequenos navios de escolta da TAF-3 teriam que enfrentar a frota mais poderosa do Japão. A frota que emergiu das brumas da manhã, no Mar de Samar, não era uma força qualquer. Era a Força Central Japonesa, comandada pelo almirante Takeo Kurita, e representava o que restava do poderio naval de superfície do Japão, uma formação temível e avassaladora. Em seu coração estavam os couraçados maciços, navios de guerra de proporções colossais. Destacavam-se o Yamato, o maior couraçado já construído, com suas 9 imponentes peças de 18 polegadas, e seu irmão, o Musashi, embora este último já tivesse sido afundado dias antes em outra parte da Batalha de Leyte. O Yamato era acompanhado por outros gigantes como o Nagato, equipado com canhões de 16 polegadas, e os velozes couraçados da classe Kongo, o Kongo e o Haruna,
armados com peças de 14 polegadas. Estes navios eram fortalezas flutuantes, capazes de disparar projéteis que pesavam mais de 1 tonelada, a distâncias de até 42 quilômetros, com a capacidade de pulverizar qualquer navio da TAF-3 em um único impacto. Além dos couraçados, a força de Kurita incluía 6 cruzadores pesados, como o Shikuma, o Tone e o Haguro, cada um armado com 8 ou 10 canhões de 8 polegadas. Estes cruzadores, embora menores que os couraçados, eram adversários formidáveis, possuindo blindagem robusta e um poder de fogo devastador, capazes de desmantelar um destroyer ou um porta-aviões de escolta com facilidade. 2 cruzadores leves, equipados com canhões de 6 polegadas, e 11 destroyers, com seus canhões de 5 polegadas e tubos de torpedos, completavam a formação japonesa. A frota de Kurita era uma máquina de guerra projetada para o combate naval de grande escala, com blindagem para suportar pesados impactos e poder de fogo para destruir qualquer coisa em seu caminho. Em contraste gritante, a força TAF-3 era composta por 6 porta-aviões de escolta e seus 7 pequenos navios de proteção. Os porta-aviões de escolta, como o USS Fanshawe Bay e o USS Gambier Bay, eram, em sua essência, navios mercantes convertidos. Sua blindagem era mínima, geralmente não excedendo 1 polegada nas laterais e 2 polegadas no convés, insuficiente para resistir a projéteis de canhões de grande calibre. Sua velocidade máxima raramente ultrapassava os 18 nós, tornando-os alvos lentos e previsíveis. O armamento principal de cada CVE consistia em um único canhão de 5 polegadas, projetado primariamente para defesa antiaérea e contra ataques de superfície leves, não para enfrentar couraçados. A proteção desses porta-aviões de escolta recaía sobre 3 destroyers da classe Fletcher, o USS Howell, o USS Herman e o lendário USS Johnston, e 4 contratorpedeiros de escolta, navios ainda menores e menos armados. Os destroyers, com seus 5 canhões de 5 polegadas e 10 tubos de torpedos, eram ágeis e podiam atingir velocidades de até 35 nós. Contudo, sua blindagem era praticamente inexistente, e seus campos de 5 polegadas eram ineficazes contra a blindagem pesada dos couraçados e cruzadores japoneses. Os contratorpedeiros de escolta, como o USS Samuel B. Roberts, eram ainda mais modestos, projetados para a guerra anti-submarino, com apenas 2 canhões de 5 polegadas e 3 tubos de torpedos, e uma velocidade máxima de 24 nós. Eles não possuíam a capacidade de resistir a um ataque de superfície de tal magnitude. A disparidade era absurda. A frota japonesa de Kurita somava 4 couraçados, 6 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e 11 destroyers. Contra essa força, a TAF-3 contava com 6 porta-aviões de escolta, 3 destroyers e 4 contratorpedeiros de escolta. A aritmética não favorecia os americanos. Um único projétil de 18 polegadas do Yamato era capaz de atravessar um destroyer de ponta a ponta, ou de desintegrar a estrutura leve de um porta-aviões de escolta. Os canhões japoneses podiam disparar a distâncias muito maiores do que os torpedos americanos podiam alcançar, permitindo que a frota de Kurita engajasse a TAF-3 de uma distância segura, enquanto os navios americanos precisariam se aproximar perigosamente para lançar seus torpedos. Era um confronto de Golias contra Davi, onde o gigante possuía não apenas uma vantagem esmagadora em tamanho e armamento, mas também em números. A lógica militar ditava que a TAF-3 seria aniquilada em minutos. A resposta a essa ameaça colossal não foi a retirada, mas sim uma decisão que desafiou toda a lógica militar, um ataque frontal. O almirante Clifton Sprague,
comandante da TF-3, compreendeu que a única chance de salvar seus porta-aviões de escolta era contra-atacar, mesmo que isso significasse o sacrifício de seus navios menores. A ordem foi clara: ataquem os couraçados. Essa tática desesperada, quase suicida, tinha como objetivo principal ganhar tempo, confundir o inimigo e, idealmente, forçar a poderosa frota japonesa a recuar ou, no mínimo, a quebrar sua formação de ataque. Era uma aposta tudo ou nada, onde a coragem substituiria o poder de fogo bruto. O destroyer USS Johnston, sob o comando do capitão Ernest E. Evans, um oficial de ascendência nativa americana conhecido por sua bravura e liderança, foi o primeiro a se lançar na ofensiva, mesmo antes da ordem geral ser formalizada. Em uma manobra audaciosa, o Johnston rompeu a formação defensiva e avançou em direção à vanguarda japonesa, que avançava em linha de batalha. Seu alvo era o cruzador pesado Kumano. A uma distância de apenas 10.000 metros, o Johnston lançou todos os seus 10 torpedos Mark 15. 4 deles atingiram o Kumano, arrancando sua proa e tirando-o de combate por meses. Este ataque inicial, executado com precisão e audácia, causou a primeira rachadura na confiança da frota japonesa, que não esperava tal resistência de um navio tão pequeno. Após o ataque de torpedos, o Johnston não recuou. Ele se virou e, com seus canhões de 5 polegadas, engajou o couraçado Haruna e outros cruzadores, atraindo o fogo inimigo e servindo como um escudo para os porta-aviões de escolta que tentavam fugir. Enquanto o Johnston travava sua batalha desigual, os outros destroyers e contratorpedeiros de escolta também se lançavam no combate. O USS Roel, comandado pelo capitão Leon S. Kintberger, avançou diretamente contra o couraçado Congo, um navio maciço com canhões de 14 polegadas. O Roel disparou seus torpedos a uma distância perigosamente curta, e embora não tenha havido confirmação de acertos diretos, a ameaça forçou o Congo a manobrar evasivamente, quebrando sua formação e perdendo tempo precioso. Em seguida, o Roel engajou em um duelo de artilharia com o cruzador pesado Haguro a meros 6.000 metros, uma distância onde os projéteis japoneses podiam atravessar o Roel de lado a lado. O casco do Roel, desprovido de blindagem, vibrava até o último rebite sob o impacto incessante dos projéteis inimigos, enquanto o sal batia violentamente no convés, misturando-se com a fumaça e o cheiro de pólvora. Não menos impressionante foi a ação do contratorpedeiro de escolta USS Samuel B. Roberts, sob o comando do tenente Robert W. Copeland. Este pequeno navio, projetado primariamente para combater submarinos, com apenas 2 canhões de 5 polegadas e 3 tubos de torpedos, carregou contra o cruzador pesado Chokai, disparando seus torpedos e engajando-o com sua artilharia. O Chokai, com 8 canhões de 8 polegadas, era um adversário de uma categoria completamente diferente. O Sammy B, como ficou conhecido, lutou com a ferocidade de um destroyer muito maior, disparando mais de 600 projéteis e causando danos significativos ao Chokai antes de ser sobrecarregado e afundado, mas não sem antes inspirar seus camaradas com sua bravura e abnegação. A tática da cortina de fumaça foi um multiplicador de força vital. Enquanto os navios de escolta avançavam e recuavam, eles liberavam densas cortinas de fumaça branca, que se espalhavam pelo mar, ocultando os porta-aviões de escolta e os próprios destroyers do fogo preciso dos canhões japoneses. Os torpedos, riscados como flechas verdes sob as ondas, eram lançados através dessa fumaça, criando uma ameaça invisível e imprevisível. A fumaça, combinada com a audácia dos ataques de torpedos e as manobras evasivas, criou um cenário de caos e incerteza para a frota japonesa. Os comandantes japoneses, acostumados a combates navais mais convencionais, se viram diante de uma resistência inesperada e táticas não ortodoxas.
A visibilidade reduzida e a ameaça constante de torpedos forçaram os navios japoneses a quebrar suas formações de batalha, a desacelerar e a manobrar, perdendo a coesão e a oportunidade de um ataque coordenado e devastador contra os porta-aviões de escolta. A fumaça e os torpedos, juntamente com a coragem bruta dos marinheiros americanos, transformaram a desproporção numérica em um campo de batalha onde a incerteza se tornava uma arma poderosa. A audácia em Samar não se limitou apenas aos pequenos navios de superfície. No ar, os pilotos da TAF-3, que operavam a partir dos porta-aviões de escolta, também desempenharam um papel crucial, embora em circunstâncias igualmente desesperadoras. Muitos desses pilotos haviam retornado de missões de apoio terrestre sobre Leyte, onde haviam utilizado suas bombas e munição contra alvos em solo. Ao pousar para rearmar e reabastecer, eles se viram em uma situação crítica. Não havia munição antinavio disponível em quantidade suficiente ou com a rapidez necessária para enfrentar a frota japonesa que se aproximava. Os hangares estavam repletos de bombas de fragmentação e munição para metralhadoras, mas torpedos e bombas perfurantes de blindagem, essenciais para combater navios de guerra, eram escassos ou inexistentes naquele momento de emergência. Diante da iminente destruição de seus porta-aviões e da falta de armamento adequado, esses pilotos tomaram uma decisão extraordinária. Mesmo sem bombas ou torpedos, eles decolaram e executaram o que ficou conhecido como passes secos. Voando baixo e em alta velocidade sobre os couraçados e cruzadores japoneses, eles simularam ataques de bombardeio e torpedeamento. A intenção não era causar dano físico, mas sim criar a impressão de um ataque aéreo massivo e coordenado. Os pilotos mergulhavam em direção aos navios inimigos, forçando-os a manobrar evasivamente e a desviar recursos para a defesa antiaérea. Para amplificar o efeito da enganação, os pilotos arremessaram tudo o que tinham à mão de seus cockpits. Isso incluía desde cartuchos vazios de munição e latas de lixo até, em alguns relatos, chaves de ferramentas e outros objetos soltos. O objetivo era gerar ruído e distúrbios visuais, fazendo com que os japoneses acreditassem que estavam sob um ataque aéreo real, com bombas caindo ou metralhadoras disparando. Esses objetos, ao atingir a água ou o convés dos navios, criavam pequenas explosões visuais e sonoras, aumentando a confusão e a incerteza a bordo das embarcações japonesas. A tática, embora rudimentar, era um ato de pura desespero e engenhosidade. Os ataques aéreos secos, combinados com as cortinas de fumaça lançadas pelos destroyers e os torpedos riscados sob as ondas, criaram um cenário de caos e incerteza para a frota japonesa. O almirante Kurita e seus comandantes não conseguiam determinar a verdadeira força da oposição que enfrentavam. A fumaça densa impedia a visibilidade clara dos navios americanos, enquanto os ataques aéreos simulados, vindos de múltiplas direções e com a aparência de serem massivos, sugeriam a presença de uma força-tarefa de porta-aviões muito maior e mais poderosa do que a TF-3 realmente era. Os japoneses, já abalados pelos torpedos que haviam atingido alguns de seus cruzadores e pela resistência inesperada dos destroyers, foram levados a acreditar que estavam sendo atacados por uma frota combinada de navios de superfície e aeronaves, uma ameaça muito mais formidável do que os pequenos porta-aviões de escolta e seus guardiões. Essa percepção errônea, orquestrada pela bravura e pela inventividade dos americanos, foi fundamental para forçar a frota de Kurita a cometer erros de julgamento e, eventualmente, a considerar a retirada.
A combinação da cortina de fumaça, dos torpedos lançados por navios pequenos e da ousadia dos pilotos, mesmo sem armamento antinávio, atuou como um conjunto de multiplicadores de força em um cenário onde a aritmética pura da guerra não favorecia os americanos. Essa estratégia multifacetada foi crucial para desorientar a poderosa frota do almirante Kurita. Para os comandantes japoneses, a situação no Mar de Samar se tornou um enigma caótico. A densa fumaça branca, espalhada pelos destroyers, ocultava os porta-aviões de escolta e os próprios navios defensores, impedindo que os artilheiros japoneses obtivessem alvos claros e fixos. Os projéteis gigantes dos couraçados, embora devastadores, eram ineficazes quando disparados contra o vazio ou contra alvos que desapareciam e reapareciam intermitentemente. A visibilidade reduzida não apenas dificultava o engajamento, mas também alimentava a incerteza sobre a verdadeira composição e disposição da força americana. Paralelamente à fumaça, a ameaça constante de torpedos era um fator decisivo. Os torpedos riscados sob as ondas, lançados por destroyers e contra-torpedeiros que se aproximavam perigosamente, forçaram os navios japoneses a manobrar evasivamente. Essas manobras, muitas vezes bruscas e descoordenadas, quebraram a formação de batalha coesa que Kurita esperava manter. Cruzadores e couraçados, projetados para operar em linhas de batalha disciplinadas, foram obrigados a desviar, reduzir a velocidade e, em alguns casos, até mesmo a fazer voltas completas para evitar os torpedos que se aproximavam. O cruzador pesado Kumano, por exemplo, foi atingido por torpedos do USS Johnston, sofrendo danos severos que o tiraram completamente da ação. Outros navios japoneses também foram danificados ou tiveram sua velocidade e capacidade de combate comprometidas por acertos ou quase acertos de torpedos. A isso somavam-se os ataques aéreos secos dos pilotos da TAF-3. Embora desarmados, esses aviadores criaram a ilusão de um ataque aéreo massivo e coordenado. As picadas e mergulhos simulados, juntamente com o lançamento de objetos aleatórios, foram interpretados pelos observadores japoneses como ataques reais de bombardeiros e torpedeiros. Essa percepção errônea foi crucial. O almirante Kurita, já preocupado com a possibilidade de encontrar a terceira frota de porta-aviões rápidos do almirante Halsey, começou a suspeitar que estava sendo atraído para uma armadilha. Ele acreditava que a resistência inesperada e os ataques aéreos simulados eram um prelúdio para um ataque de porta-aviões muito maiores que ele supunha estarem nas proximidades. A confusão era exacerbada pela falta de comunicação clara e pela desinformação em meio ao caos do combate. A combinação desses fatores levou a uma série de erros de julgamento por parte da frota japonesa. Kurita, temendo estar em desvantagem contra uma força maior do que a que realmente enfrentava, e com seus navios em desordem devido às manobras evasivas e aos danos sofridos, começou a hesitar. A prioridade de Kurita era chegar ao Golfo de Leyte para destruir os transportes de tropas americanas. Este engajamento inesperado estava atrasando-o e consumindo munição valiosa. Ele não podia se dar ao luxo de lutar uma batalha prolongada contra o que ele acreditava ser uma força de porta-aviões americana substancial. Assim, em um dos momentos mais surpreendentes da história naval, a força inimiga, confusa e desorientada, recuou. Por volta das 09h20 da manhã, com a vitória ao alcance das mãos, o almirante Kurita emitiu a ordem de cessar fogo e virar para o norte, retirando-se do combate. Ele havia subestimado a audácia e a inventividade dos americanos e superestimado a força que os enfrentava.
O gigante japonês, que tinha a capacidade de aniquilar completamente a TAF-3, virou as costas e se afastou, deixando para trás um campo de batalha pontilhado por destroços e a incredulidade dos marinheiros americanos que haviam acabado de testemunhar o impossível. A virada inesperada em Samar, contra todas as probabilidades, salvou os porta-aviões de escolta e mudou o curso da Batalha do Golfo de Leyte. A retirada da poderosa frota japonesa do almirante Kurita no mar de Samar, contra todas as expectativas e a despeito de sua esmagadora superioridade numérica e de armamento, teve consequências imediatas e de longo alcance que alteraram o curso da Batalha do Golfo de Leyte e, por extensão, o da Guerra do Pacífico. A principal e mais imediata consequência foi a salvação dos porta-aviões de escolta da Força TAF-3. Embora o USS Gambier Bay tenha sido afundado pelos canhões japoneses e o USS St. Louis tenha sido perdido para um ataque kamikaze logo após a retirada de Kurita, a maior parte da força-tarefa de porta-aviões de escolta escapou da aniquilação certa pelas armas de superfície inimigas. A preservação desses porta-aviões era vital para a continuidade da campanha nas Filipinas. Suas aeronaves eram o principal suporte aéreo para as tropas americanas que avançavam em terra em Leyte, fornecendo reconhecimento, cobertura aérea e ataques a alvos terrestres. A perda total da TAF-3 teria criado um vácuo no apoio aéreo, comprometendo gravemente as operações terrestres, aumentando as baixas americanas e atrasando a libertação das ilhas. A salvação desses navios garantiu que o apoio aéreo pudesse prosseguir sem interrupções críticas, permitindo que as forças terrestres americanas mantivessem o ímpeto e consolidassem suas posições. Além da preservação da TAF-3, a manobra audaciosa em Samar ajudou a selar a libertação das Filipinas, um objetivo estratégico crucial para os aliados. A Batalha do Golfo de Leyte, da qual Samar foi um componente crítico, representou a última tentativa em grande escala da Marinha Imperial Japonesa de impedir o avanço americano no Pacífico. O plano japonês, Operação Shogo-1, visava destruir as forças de desembarque americanas no Golfo de Leyte. A retirada de Kurita de Samar significou o fracasso completo desse objetivo. Se a frota de Kurita tivesse conseguido penetrar no Golfo de Leyte e atacar os navios de transporte e desembarque, o impacto sobre as operações americanas teria sido catastrófico. A falha em destruir a TAF-3 e, consequentemente, em atingir o Golfo de Leyte, permitiu que as forças americanas estabelecessem uma base sólida nas Filipinas. O controle do arquipélago era essencial para isolar o Japão de suas fontes de petróleo e borracha no Sudeste Asiático, estrangulando sua economia de guerra. Além disso, as Filipinas se tornaram uma base de operações avançada crucial para futuras campanhas em direção ao Japão continental, encurtando as linhas de suprimento e facilitando ataques aéreos e navais diretos. A Batalha do Golfo de Leyte, incluindo o confronto em Samar, marcou o declínio irrecuperável da frota japonesa. As perdas sofridas pela Marinha Imperial Japonesa foram devastadoras e insubstituíveis. No total da batalha, o Japão perdeu 4 porta-aviões, 3 couraçados, incluindo o Musashi, afundado dias antes, e o Yamashiro e o Fuso na Batalha do Estreito de Surigao. 6 cruzadores pesados, 4 cruzadores leves e 11 destroyers. Estas perdas representaram uma parcela significativa do que restava de sua capacidade naval de superfície. A indústria japonesa, já sobrecarregada e sofrendo com a escassez de matérias-primas e a interrupção das rotas de suprimento, não possuía a capacidade de reconstruir esses navios em tempo hábil.
Além da perda de navios, a Marinha Imperial Japonesa sofreu a perda de milhares de marinheiros e pilotos experientes, um recurso humano que também era impossível de repor. Após Leyte, a Marinha Imperial Japonesa deixou de existir como uma força ofensiva coesa e capaz de projetar poder em grande escala. Seus navios restantes foram confinados a portos devido à falta de combustível e à ameaça aérea americana, ou foram utilizados em missões desesperadas e muitas vezes suicidas, como a última viagem do couraçado Yamato em 1945. A Batalha do Golfo de Leyte, culminando com a retirada em Samar, foi o golpe fatal para a Marinha Imperial Japonesa, selando seu destino e o da guerra no Pacífico. Pequeninos na silhueta, gigantes na vontade. Assim, os americanos escreveram uma das cargas navais mais audazes da história. A Batalha de Samar, um dos episódios mais dramáticos e improváveis da Segunda Guerra Mundial, permanece como um testemunho duradouro da capacidade humana de superar obstáculos aparentemente intransponíveis através da coragem e da inventividade. Apesar da vitória estratégica alcançada pela TAF-3, o preço pago foi elevado. O USS Gambier Bay, um dos porta-aviões de escolta, foi afundado pelos canhões japoneses. E o USS Saint foi perdido para um ataque kamikaze logo após a retirada de Kurita, tornando-se o primeiro grande navio afundado por essa nova e devastadora tática. Entre os navios de escolta, o USS Johnston, o USS Howell e o USS Samuel B. Roberts, que se lançaram diretamente contra a frota japonesa, foram afundados, seus cascos destroçados pelo poder de fogo esmagador do inimigo. Centenas de marinheiros americanos perderam suas vidas naquele dia, sacrificando-se para proteger seus camaradas e garantir o sucesso da missão. No entanto, a bravura demonstrada por esses homens que se lançaram contra uma força inimiga 20 vezes superior é um testemunho eterno da resiliência e do espírito de luta diante da adversidade esmagadora. Suas ações não apenas salvaram os porta-aviões remanescentes, mas também desorientaram uma frota inteira, forçando-a a uma retirada que parecia impossível. A lenda de Samar é, portanto, uma poderosa reflexão sobre o valor da estratégia não convencional, da inventividade em momentos de crise e, acima de tudo, da pura coragem. Foi a combinação desses elementos que permitiu a um punhado de navios pequenos e seus aviadores, muitas vezes desarmados, mudar o curso de uma das maiores batalhas navais de todos os tempos. Samar não foi apenas um confronto militar. Foi uma demonstração de que, mesmo quando a aritmética da guerra aponta para a derrota, a vontade de lutar e a capacidade de inovar podem reescrever o destino. A história da TAF-3 e da Batalha de Samar é um lembrete vívido de que, na guerra, a determinação e a audácia podem, por vezes, superar o poder bruto e a superioridade numérica.